Primeiro vou apresentar aqui para vocês a parte aqui de API Gateway, então, para vocês conhecerem um pouco do conceito de API Gateway e também entenderem a importância de a gente conseguir adotar a API Gateway dentro das aplicações e dos processos que a gente está desenvolvendo, né? Então, deixa eu colocar aqui no silencioso para não atrapalhar a gente. E vamos lá. Bom, gente, mais para vocês terem um entendimento, basicamente a gente utiliza API Gateway para dois propósitos, né? Para a gente facilitar o desenvolvimento das nossas APIs. E o segundo propósito é por um propósito de segurança, porque através de um API Gateway a gente vai conseguir ter um monitoramento em cima das nossas APIs, então a gente vai começar a ter uma visibilidade de indicadores, por exemplo, de sucesso, de quanto tempo a nossa API ela demora para responder e esse tipo de coisa. E além disso, a gente pode aplicar várias features de segurança utilizando um API Gateway. Então eu posso estabelecer que uma API ela só pode ser acessada se o usuário tiver um access token, ou seja, que ele esteja autenticado em alguma determinada ferramenta, e por vários outros padrões de autenticação e de autorização. Então, tudo isso eu vou conseguir controlar dentro do API Gateway, além aqui dessa parte de cores, né, que a gente tem aqui descrito aqui no slide. Então, eu posso dizer, por exemplo, quais são as aplicações que eu tenho ali de front-end que podem fazer chamadas para essa minha API. Então, isso previne que a minha API ela seja chamada por terceiros, por exemplo, no Postman ou em alguma outra aplicação, para que ocorra uma operação que possa ser fraudada. Aí, como eu já tinha citado antes, aqui a gente tem a construção também da parte de autorização, então a gente consegue não só trabalhar aqui no modelo customizado, mas também a gente consegue trabalhar com padrões de mercado. Então, dentro aqui do nosso API Gateway, a gente pode fazer toda essa parte de políticas, né? Onde a gente força políticas para as nossas APIs, e essas políticas elas podem tanto trabalhar no âmbito de segurança, quanto também nessas políticas a gente pode trabalhar com outras características. Então, por exemplo, se eu tenho um serviço que ele é crítico e sensível, por exemplo, eu tenho uma API ali que ela, por exemplo, demora muito para executar, ou ela tem uma característica de que eu preciso que ela sempre esteja no ar, eu posso também controlar o fluxo de chamadas para essa API. Então, eu posso, por exemplo, definir que eu não posso ter, por exemplo, mais de 10 chamadas simultâneas para essa API, porque senão isso pode me gerar um risco de cair alguma coisa ali no meu back-end. Então, utilizando a API Gateway, eu posso favorecer esse approach. Aí as vantagens aqui da gente trabalhar com a API Gateway no OCI é que ele é um serviço totalmente serverless, então significa que a gente não tem esforço nenhum no gerenciamento dele quando eu digo esforço nenhum no gerenciamento, é em torno da disponibilidade do API Gateway. Por quê? Porque tudo isso ele é provido pela Oracle como um serviço de PaaS. Então, a quantidade de infraestrutura, o que está rodando ali, tudo no serviço de API Gateway, tudo isso ele fica como uma responsabilidade da Oracle. Aqui, outra coisa que a gente pode também utilizar o API Gateway para a gente utilizar o nosso back-end, utilizar como back-end as functions aqui do CI. Então, posso desenvolver qualquer código ali de functions, que ele é totalmente escalável, e eu posso expor esse código utilizando o API Gateway. Outra vantagem que a gente tem aqui é a questão de integração com servidores de autorização. Então, o API Gateway ele é já próprio para que você construa políticas de segurança e já faça a integração nativamente com o nosso Oracle Identity Cloud Service, que é o IDCS, ou a gente pode também fazer
a decryptação do Access Token, JWT, se a gente tiver o certificado para poder fazer isso. Ou também a gente pode bater ali no endpoint de tokens para poder fazer essa validação se o token está correto e sempre se utilizando aqui de todas as vantagens do padrão WALF, como, por exemplo, a utilização de escopos, onde a gente consegue definir, por exemplo, a cada um dos clients que eu tenho, que vão chamar API. Então, eu tenho, por exemplo, um aplicativo mobile da minha empresa de seguros, sei lá, de plano de saúde, e eu posso definir que o aplicativo do cliente, ele tem o escopo para ele poder acessar as APIs de marcação de consulta, por exemplo. Aí eu consigo fazer com que durante o processo de autenticação o próprio usuário ele dê o consentimento em relação a determinados privilégios, e dessa maneira eu consigo ter a parte de segurança pensando ali no escopo de acessos da minha API, onde eu restringo o recurso para determinado cliente ou aplicação, e além dessa restrição, ainda consigo colocar uma restrição do usuário. Então, você, como usuário que está logando num aplicativo que é desenvolvido com esse approach, utilizando o ALF 2, eu posso dizer, como usuário, para quais escopos eu estou dando consentimento para que as minhas APIs sejam executadas. Então, quando a gente fala pensando num aspecto de desenvolvimento de novos aplicativos, isso é muito interessante, porque isso bate bem de encontro com o que a LGPD ela pede para a gente em relação a dados de usuário. Então, tudo isso a gente consegue fazer autorização aqui, dentro desse escopo aqui da camada de API Gateway, utilizando juntamente o padrão OAuth. Além disso aqui, falando aqui um pouco mais do API Gateway, em específico o API Gateway aqui do CI, a gente pode ter o API Gateway público, né? Então, onde ele está ali numa URL pública, e ele pode ser acessível pela internet pública, e também a gente tem um modelo de API Gateway privado. Então, eu consigo também provisionar um API Gateway para eu ter para eu garantir ali monitoramento entre as chamadas ali, das minhas aplicações que estão dentro do meu back-end, e até dentro da minha infraestrutura privada. Então, assim, eu não preciso deixar que o serviço ele seja público, se o serviço ele é só utilizado dentro da rede interna. Aí, como eu já tinha citado anteriormente para vocês, no caso aqui do API Gateway, ele vai garantir para a gente o monitoramento, a gente vai ver um pouco mais em detalhes ali durante o nosso lab e também na console do CI. Ele garante também uma mediação entre as chamadas de API. Então, isso entra aqui um pouco, falando um pouco mais de conceito naquele cenário que eu tinha comentado para vocês, a gente controlar, por exemplo, a vazão do quanto está indo ali para a nossa API, está sendo exposta pelo API Gateway. E também a gente consegue forçar a segurança utilizando alguns padrões públicos, né, como o OAuth, o PNG Connect ou o JWT Token. E também a autenticação mútua de certificados, que é um MTLS ou, antigamente, para quem é mais antigo, conhecido como SSL Two-Way. Seria, para cada chamada de API, a gente fazer uma autenticação baseado num certificado que o meu cliente tem. Então, quando a gente fala de cenários de integração de parceiros e também cenários de APIs que elas possuem processos muito críticos rodando ali dentro, que podem, principalmente quando a gente fala que é uma API que trabalha com alguma coisa que pode gerar um prejuízo ou um desgaste de imagem, a gente também pode partir para esse approach, onde a gente consegue restringir mais ainda o acesso e a gente consegue permitir
apenas quem tem o cliente que possui esse certificado ter o acesso nessa API e toda a informação ela ser encriptada de uma maneira que ela não consiga ser decriptada por outro, por qualquer pessoa que esteja vendo essa chamada trafegar pela internet, diferente do que acontece numa chamada HTTPS sem autenticação SSL two-way. Bom, aqui, como eu já tinha antecipado para vocês, vou mostrar aqui para vocês alguns cenários, né, de casos de uso, a gente consegue utilizar a API Gateway. Esse cenário aqui de caso de uso é para a gente expor as functions, né, que são a parte ali de serverless que a gente consegue utilizar no CI. Essa integração ela é nativa, ela é bem simples de fazer. Basicamente, você só configura ali dentro do API Gateway qual vai ser o método HTTP que vai ser chamado e qual URL, e por baixo dos panos aqui, o próprio API Gateway ele consegue associar isso em uma function, né, tá deployada no CI, e com isso a gente consegue prover esse acesso para essa function, e a gente consegue também utilizar todas as outras features do API Gateway. Aqui, a gente tem um cenário bem interessante que a gente pode utilizar o API Gateway para fazer toda aqui, para ele expor toda a parte aqui de back-end de uma aplicação que a gente esteja desenvolvendo. Então, aqui a gente colocou alguns exemplos aqui, como functions, como o próprio OKE, né, que é o nosso Kubernetes, e também aplicações que estão em VM ou em bare metal, ou também as próprias APIs que a gente tem ali do ORDS, que ficam dentro do Autonomous Database, para a gente ter uma API onde a gente, por exemplo, consiga manipular o banco. Tudo isso a gente consegue expor com o API Gateway, e além disso a gente pode expor integrações e serviços que estão no SaaS. Um aspecto bem legal em relação ao API Gateway, que eu não comentei antes para vocês, que eu acabei esquecendo, que ele é muito bom para a gente conseguir acelerar o desenvolvimento. Por quê? Porque rapidamente ali dentro do API Gateway, é um dos passos ali que a gente vai ver no nosso lab, que a gente consegue construir de maneira muito rápida serviços mocados. Então, se eu estiver desenvolvendo um aplicativo novo, eu posso ir lá no API Gateway e rapidamente criar as mocks de todos os serviços que eu precisaria ter no meu back-end para que a minha aplicação funcione, sem ter que desenvolvê-los de fato. E depois que eu tenho todas as APIs mocadas ali, eu posso ir uma a uma fazendo a configuração para que deixe de ser uma API que é uma mock e direcione a chamada para uma API real. Então, com isso, eu consigo acelerar toda a parte de desenvolvimento do front-end, garantindo a parte de monitoramento, que é super importante, a parte de segurança também, e utilizando aqui as melhores práticas aqui de design de aplicações que a gente tem no mercado atualmente. Bom, gente, aí aqui só posicionando para vocês um pouco melhor o API Gateway. Então, a gente olhando aqui, pensando em arquitetura, quando a gente olha para um aplicativo que a gente vai desenvolver, ou utilizando já aplicativos que existam no mercado, aqui a gente tem um exemplo aqui de onde estaria cada um dos serviços do OCI posicionados aqui se a gente tivesse, por exemplo, um desenvolvimento de um aplicativo multicanal. Então, onde a gente teria aqui embaixo funcionando como suporte para a parte de Cloud Native, que vocês viram mais cedo, né? Que seria
a parte do Kubernetes, a parte de serverless, também a parte de observabilidade, monitoramento, os serviços de core de infraestrutura do OCI, a parte de compute ali que vai executar os containers do Kubernetes, por exemplo, a parte de banco de dados, storage e também a parte de redes. Aí depois dessa camada aqui de Cloud Native, a primeira coisa que a gente vai ter aqui é exatamente o assunto que a gente está falando aqui agora, que seria a parte de API. A parte de API ela é um pouco mais voltada para a parte de API Management, então para você documentar as suas APIs e também gerar os mocks automaticamente ali no nosso API Gateway. A parte do API Gateway propriamente dita, que vai ser a parte que de fato ali na solução ela vai estar fazendo a interação entre os canais ali externos da aplicação, então, por exemplo, uma aplicação mobile, uma aplicação web, ou algum outro canal, como um chatbot, por exemplo, chamando as APIs aqui que a gente vai ter disponíveis dentro da nossa camada, que vai ter o deployment em Cloud Native, por exemplo. É óbvio também que a gente pode também utilizar outras tecnologias aqui, que a gente não tem citadas aqui, como SOA, a gente pode expor APIs, orquestrações que estão no SOA e outras coisas aqui no nosso API Gateway. E aqui, por cima, propriamente, os front-ends, né, que vão garantir essa multicanalidade aqui para a nossa aplicação. Um dos exemplos a gente colocou aqui o Visual Builder, e nele você consegue visualmente, sem código nenhum, desenvolver aplicativos web e mobile. A gente tem aqui uma parte aqui em React, JS, Android, Swift, né, para, assim, pensando numa tecnologia mais open source, mais genérica. E do outro lado aqui, o nosso Oracle Digital Assistance, que ele faz aqui toda uma parte ali de ter a interação com o cliente ali na outra ponta, para poder trazer funcionalidades através das suas skills que a gente consegue desenvolver e também se utilizando da inteligência artificial do Digital Assistance, onde ele consegue entregar para a gente, uma vez que o usuário ele vai lá e escreva uma determinada mensagem, ele consegue, utilizando a inteligência artificial, dizer qual é a intenção daquele usuário, identificar, por exemplo, as entidades. Então, se o usuário está falando de determinado produto ou determinado serviço que eu tenho, a ação que ele quer tomar, tudo isso o Digital Assistant, utilizando a parte de inteligência artificial dele, ele consegue segregar isso, e dentro das skills dele, é uma boa prática aqui a gente chamar as APIs utilizando o Gateway, que seria um desenho ali de uma arquitetura bem elaborada aqui para um aplicativo multicanal. Em relação ao API Gateway, também a gente utiliza ele quando a gente tem aqui um cenário que a gente precisa fazer integrações rapidamente com o SaaS, aonde a gente faz aqui a exposição, né, desses serviços que estão em SaaS, utilizando o API Gateway, para a gente garantir esse monitoramento entre a camada de integração e os serviços SaaS que a gente está executando do outro lado. Isso podendo ser tanto em REST quanto também em SOAP. Bom, gente, aqui, basicamente, um resumo aqui de alguns questionamentos, algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Quando a gente está pensando na parte de API Management, tanto para aplicativos que são Cloud Native e também para aplicativos que eles são híbridos, né? Ou, no caso de aplicativos híbridos, né? Que parte deles estarão em cloud, outra parte estarão em premises. Então, aqui o primeiro questionamento, né? Basicamente, onde
se a gente está utilizando APIs ou não no OCI, no Kubernetes Functions, se a gente estiver utilizando também o padrão RESTful para nossas APIs, e também, no caso, a proteção dos serviços. E, além disso, também, se a gente precisa de alguma proteção adicional às nossas APIs, como ter, por exemplo, um Web Application Firewall, protegendo aqui as APIs. E também se a gente tem a necessidade de fazer integração com o SaaS, utilizando a parte de RESTful, para proteger esses serviços. Então, toda vez que a gente tiver um cenário parecido aqui, o ideal é a gente fazer a adoção do API, como eu já tinha citado anteriormente para vocês, para a parte de gerenciamento e versionamento da documentação das APIs, e a parte aqui do gateway para fazer a exposição. E quando a gente já olha para um cenário mais híbrido e voltado um pouco mais para o enterprise, onde a gente tem não só serviços aqui rodando em REST, ou também os serviços que estão rodando em REST, que sejam on-premises, e a gente também trabalha com aplicativos, por exemplo, aqui colocou como exemplo o SAP, o EBS, ou algum aplicativo enterprise aí, e também a parte de SaaS, mas a gente não tem a necessidade de fazer as integrações via RESTful. Aí a gente entra aqui com um novo serviço, seria o OIC. Ele faz toda essa parte de orquestração, de integração. Então, eu preciso, por exemplo, que assim que um produto seja criado no meu cadastro mestre, ali no aplicativo que eu tenho para gerenciar isso, esse produto ele seja replicado para outros sistemas. Então, por exemplo, o meu e-commerce está em nuvem, está em Cloud Native, o meu ERP, que pode ser o SAP, pode ser o EBS, e dessa forma, a parte aqui do Oracle Integration, você vai conseguir fazer uma inteligência aqui de orquestração e também de orquestração para as integrações e também a parte de automação de processos. Então, quando a gente tem esse tipo de necessidade, aí a gente já vai ali para um cenário onde a gente provavelmente precisaria utilizar o Oracle Integration. Bom, gente, aí aqui só um resumo aqui da maioria das características da parte API Gateway. Apenas para reforçar, o API Gateway ele é serverless. Quando a gente olha para o API Gateway dentro de um contexto das VCNs do OCI, o API Gateway ele seria um device que está atachado ali. No caso, todo API Gateway ele é regional, ele tem o failover automático entre os availability domains da região. A gente pode ter o provisionamento tanto tanto privado quanto público. E, além disso, a gente suporta domínios customizados. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fez o provisionamento da infraestrutura lá no Lab, acho que foi o primeiro que a gente utilizou o Terraform, quando a gente fez esse provisionamento, a gente fez um provisionamento padrão. Então, a própria Oracle, ela gerou uma URL para esse serviço, ela tem um certificado para essa URL e a gente acessa essa URL ali em HTTPS para acessar as nossas APIs. Mas se eu preciso, por exemplo, de um cenário onde eu tenho um domínio customizado, que todas as minhas APIs, elas precisam estar em um domínio registrado, com o nome da minha empresa. Então, por exemplo, no caso da Oracle, api.oracle.com/, aí ali eu começo a ter os contextos ali onde as minhas APIs elas estão distribuídas. Eu poderia fazer a configuração utilizando o custom domain e um certificado customizado para que eu consiga
para que eu consiga fazer o acesso dessas APIs utilizando esse hostname, que foi uma escolha, esse hostname que é uma escolha nossa, né, como usuário, e não é um hostname que foi criado ali durante o provisionamento sem nenhum critério de nomenclatura ou de marca da minha empresa, por exemplo. A gente consegue forçar as políticas, né? Então, a gente tem aqui basicamente 3 categorias, né? Que seria a parte de autorização, a parte de transformação e a parte de validação. E além desses 3 tipos principais, a gente consegue fazer o rate limit, e é o que eu já tinha comentado antes com vocês, a gente limitar os acessos das APIs para garantir que o back-end, que a API que a gente está expondo, que está lá, que está lá dentro de alguma aplicação legada, ou dentro de um container nuvem, ou até de algum parceiro que a gente utilize. Então, sei lá, eu tenho um serviço do DocSign e eu estou utilizando o API Gateway para expor algumas APIs ali do DocSign para fazer a parte de segurança, para eu ter esse monitoramento do que está acontecendo com as chamadas que eu estou integrando no DocSign, por exemplo. Eu posso limitar a quantidade do meu throughput para chegar lá no back-end. Então, se eu sei que eu tenho, por exemplo, problemas quando eu tenho mais de, sei lá, de 5, de 10 chamadas simultâneas, eu posso limitar isso para que aconteça chamada a chamada. E quando eu tiver 2 chamadas simultâneas, eu posso recusar a segunda chamada. Quando eu tiver mais do que uma chamada simultânea, eu posso recusar as próximas chamadas simultâneas, apontando um erro de que essa API, ela precisa, o usuário precisaria retentar, porque no momento a gente não poderia aceitar a requisição, para ter uma garantia da execução dessa request que foi para o nosso API Gateway. Aí aqui, automaticamente também a gente está integrado com a parte de métricas de monitoramento do CI, eu vou mostrar para vocês ali pela console. Também a gente está integrado com a parte de login. Além disso, a gente suporta os padrões OpenAPI 2 e 3. E a gente pode trabalhar tanto com SDK e tanto a parte do CLI para gerar as nossas APIs, para gerar ali a exposição das nossas APIs, e também a gente tem construído aqui na parte, na ferramenta, como vocês vão ver no Lab daqui a pouco, a gente tem uma parte de mocks aqui embutidas dentro do API Gateway. Então, eu posso definir como a minha API vai ser, já posso configurar um mock ali para que o pessoal de desenvolvimento já consiga utilizar essa API e já consiga testar ela junto com a aplicação, e uma vez que a API ela esteja totalmente desenvolvida, posso ir lá reconfigurar esse roteamento que eu fiz e mandar a requisição para a API real, que uma vez que ela esteja implantada. Então, assim, em resumo, utilizando a API Gateway, a gente promove a velocidade do desenvolvimento e também a gente consegue promover outros aspectos como segurança, como monitoramento, que são muito importantes, e isso, quando a gente olhar ali no Lab, vocês vão ver que isso é bem tranquilo, é bem fácil, e a gente consegue muito rápido ter toda uma visibilidade aqui em cima das APIs que estão sendo virtualizadas pelo Gateway. Bom, gente, aqui ele está a URL aqui do nosso Lab, né? O Lab que a gente vai fazer é o número 5, e a expectativa aí de conclusão dele é de 20 minutos. Eu vou dar uma preparada aqui na minha máquina e vou fazer a execução junto com vocês, mostrando aqui para vocês como vai ser essa parte aqui do Lab, como vai ser esse Lab, e também vou aproveitar para explicar algumas coisas ali enquanto eu estiver configurando, de possibilidades que vocês poderiam
utilizar num cenário diferente do que a gente tem aqui desenhado para o lab de agora. Gente, se vocês têm dúvidas, alguma coisa assim, pode mandar pelo Q&A. Estou de olho aqui, vi que tem uma, vi que o pessoal tá respondendo aqui enquanto eu estava explicando. E é isso, gente. Bom, gente, tudo bem? Estou de volta aqui. Aí vou, como eu prometi, mostrar alguns detalhes para vocês pela console do OCA e também como que ficou esse lab que a gente implantou agora. Bom, já coloquei aqui a console do OCA. Basicamente, a gente vai fazer o seguinte. Como tem ali já na descrição do lab, a gente vai vir aqui nessa parte aqui de API Management e a gente vai acessar os gateways aqui e a gente vai localizar o evento o gateway que a gente já tinha provisionado aqui anteriormente. Aí, no caso, o meu seria esse aqui. Aqui, depois que a gente provisiona o gateway, a gente pode verificar algumas coisas bem importantes aqui, que são, no caso, as métricas que vão ajudar a gente no monitoramento. Então, eu consigo ver quantas requisições de API elas foram enviadas para o gateway nos últimos minutos e também eu posso aumentar aqui a quantidade de tempo de acordo com a minha necessidade. Posso colocar até nos últimos 90 dias aqui, por exemplo, também posso colocar uma janela de datas customizadas. Posso verificar também as respostas e a quantidade de dados que eu trafeguei. Uma parte bem interessante aqui é que eu consigo verificar a latência. E quando eu falo dessa parte de latência, eu consigo ver a parte do back-end. Então, consigo ver quanto tempo a minha API, no caso aqui no nosso exemplo, a API ali do IBGE, que tem os dados lá de estados, por exemplo, quanto tempo ela está demorando para retornar a resposta aqui para o gateway. E eu consigo também ver as respostas do gateway. Aí, no caso aqui das respostas, ele é um pouco mais interessante, porque dentro aqui das respostas eu consigo também verificar quais foram as respostas que tiveram erro. Então, consigo ver se o meu back-end ele respondeu 200, se ele respondeu 404, 302, 500. Então, todos os erros eu consigo pegar o HTTP code de cada um dos erros aqui e eu consigo ter um monitoramento proativo em cima desses indicadores de métrica e também eu posso ver isso numa console mais analítica através da parte de logs aqui da ferramenta, que ela já é integrada com a parte de login do OCI. Aí, conforme o que a gente tinha especificado ali no laboratório, a gente iria criar esse deployment aqui com o nome de IBGE, e quando a gente estivesse configurando ele aqui, a gente ia colocar aqui um prefixo de URL, né, que seria o /classes. E a partir desse /classes, a gente ia criar as rotas para a gente chegar nas APIs. Então, quando a gente tiver um cenário real de implantação, aqui, por exemplo, eu poderia agrupar APIs diferentes. Então, por exemplo, eu poderia colocar todas as APIs vinculadas ao meu processo de compras dentro de um único deployment. E quando eu chegasse aqui na frente, na parte de rotas, eu poderia definir uma rota para cada API que eu tenho exposta aqui dentro do meu API Gateway. A parte interessante aqui, em relação às políticas, eu consigo habilitar o Mutual TLS, né, que seria a autenticação de certificados. Eu consigo também configurar a autenticação aqui
para esse deployment que eu estou fazendo. Então, eu posso colocar uma autenticação customizada, ou poderia utilizar aqui um padrão JWT, utilizando um endpoint de tokens, ou mesmo eu poderia colocar aqui a chave privada que consegue decriptar a informação do meu token para eu garantir a validade desse token. Então, seria um modelo onde o API Gateway não precisaria fazer chamadas adicionais a um endpoint de tokens para garantir a autenticidade do token que foi enviado para fazer a autenticação, o token que foi enviado para fazer a chamada, para fazer a validação na chamada desse serviço. Além disso, eu posso configurar aqui o CORS e posso configurar também o rate limit, né, que seria a questão da vazão. E também posso configurar o nível de logs que eu vou logar aqui dentro do OCI, e esses logs aqui eu posso utilizar uma ferramenta como Kibana ou alguma outra ferramenta de mercado para analisar, ou posso utilizar as próprias ferramentas de observabilidade e monitoramento do OCI, que esses logs já vão estar lá disponíveis para serem utilizados. Aqui, a cada uma das rotas, eu posso definir qual seria o path dele, né? Então, depois daquele /class, qual é o caminho para conseguir chegar nessa API, e eu posso dizer para cada uma das rotas quais são os métodos HTTP que eu vou suportar. Então, aqui, por exemplo, para essa API do IBGE, eu coloquei aqui o GET. E selecionei aqui o tipo como HTTP, mas eu poderia também ter os outros dois tipos que eu já tinha citado anteriormente para vocês na apresentação. Então, poderia apontar para uma function que está deployada dentro do ambiente, ou poderia colocar aqui no Stock Response, seria o cenário da gente configurar um mock de API. Então, para eu dizer, para eu colocar isso já como um exemplo para a API, e toda vez que alguém chamasse ela, eu vou dar essa mesma resposta para todas as pessoas que chamarem essa API. Além disso, além da URL aqui do serviço, a gente tem alguns outros parâmetros em relação a timeout, para a gente garantir que a chamada ela seja executada dentro do tempo que a gente precisa da resposta, e caso ele não cumpra essa resposta, a gente poderia aumentar esse tempo. E aqui, uma coisa que é interessante aqui, quando a gente olha, é que para cada rota, né, que a gente configura aqui dentro do deployment, eu posso configurar políticas de transformação. Isso dentro, eu posso configurar cores, posso configurar a parte de validação de query string e validação de body. E também posso colocar outras regras aqui de transformação. Além dessas políticas, eu posso colocar regras de transformação para o retorno, né? Então, para a resposta que a API, que o API Gateway vai receber ali da API que a gente está expondo, e posso fazer a transformação desse header para que isso chegue no cliente no cliente que chamou a API pelo API Gateway. Além disso, um parâmetro que a gente tem bem interessante aqui, principalmente quando a gente fala de GET, a gente tem uma parte de política de cache. Então, eu posso, por exemplo, ativar a minha política de cache para que eu onere menos a aplicação que aplicação que tem a API que eu estou expondo aqui no Gateway. Então, por exemplo, se eu tenho vários parâmetros que são iguais ali dentro da minha chamada, eu coloco quais os parâmetros eles precisam ser levados em consideração, e caso o API Gateway ele tenha uma resposta dessa chamada que esteja em cache, ao invés de ele acionar a API, ele vai simplesmente pegar a resposta que está em cache e vai devolver essa resposta para o cliente que invocou a API. Aí aqui, ao final, basicamente a gente vai ter
a gente vai ter aqui um review, né, para a gente verificar todas as informações que a gente selecionou, se elas estão de acordo com o lado que a gente, com o lado que vocês estão fazendo. No caso, esse que eu abri aqui, eu acabei de ver que ele não é execução do lado, esse IBGE aqui, mas a gente tem outro que é exatamente o que vocês fizeram. Aí, se eu pegar aqui e abrir aqui nos detalhes, vocês vão ver aqui que ele tem o TF aqui da API de estados do IBGE, e aqui embaixo ele tem um estoque, que é o que a gente tinha comentado antes, que seria o exemplo de um serviço mocado. Aí, uma vez que a gente tem as duas APIs já com o deployment funcionando aqui, verdinho aqui, eu consigo ter as métricas aqui do que está acontecendo com esse deployment, então quais foram as chamadas que ele respondeu, qual a latência do cache, qual a latência do back-end, quais os retornos HTTP ele deu. E além disso, eu tenho aqui uma parte de logs, que não está habilitada, mas eu posso habilitar o meu log aqui por deployment. Então, eu tenho informações aqui do access log e também da execução de cada uma das requisições. Aí, conforme está descrito ali no nosso lab, vou pegar aqui e fazer o teste de cada uma dessas chamadas de serviço. Aí, enquanto abre meu Cloud Shell, basicamente o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: eu vou pegar esse endpoint que aparece aqui para mim, então eu já tenho aqui o valor dele, vou editar ele aqui, abrir até uma nova aba aqui no meu navegador, e como a gente não colocou nenhuma política de autenticação, quando eu acrescentar aqui, quando eu acrescentar essa parte do path aqui na API, ele vai trazer exatamente o resultado que eu preciso. Também poderia fazer essa mesma chamada aqui dentro do Cloud Shell, utilizando o curl, por exemplo. Deixa eu pegar o comando aqui. Como é um get, eu não preciso colocar mais nenhuma informação. Então, quando eu coloco /estados, ele vai mostrar aqui essa resposta que está vindo ali pela API do IBGE. E se eu pegar e mudar aqui para stop, ele vai mostrar a resposta que a gente tinha configurado ali do nosso mock. E seria só essa mensagem aqui, com o valor deu bom. Bom, gente, e em relação à API Gateway, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar pelo Q&A. E vou chamar aqui a Paty para dar seguimento aqui com o restante do nosso evento do dia de hoje.